Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu conversei com o pastor, salve também os irmãos do portal, Escola Dominical, que estão aí ao vivo conosco, né? E eu conversei com o pastor que faz um tempinho que eu não falo do portal, né? O tempo passou e eu não tenho trazido algumas informações para os irmãos a respeito do portal. Bom, irmãos, o nosso portal ele continua com uma assiduidade muito boa, graças a Deus. Estamos tendo uma média aí de 75 a 80 mil visitas por mês. Amém. Amém. E nós fizemos algumas mudanças no portal, e uma dessa primeira mudança foi a pré-aula. Aí nós conversamos, né, o pastor, a gente conversou sobre a necessidade que os irmãos estavam tendo de se preparar um pouco antes para as aulas, porque às vezes a nossa aula aqui de sábado é muito próximo da aula de domingo, então criava uma lacuna, né? Apesar de nós termos a leitura diária, que já é um bom subsídio para os professores, e nós instituímos a pré-aula, que é gravada pelo nosso professor, pastor Caramuru. E essa pré-aula está entrando já no domingo à tarde já está entrando a pré-aula lá no site, também no YouTube. E nós estamos muito contentes com a assiduidade. Nós temos tido aí uma média de 3 mil visitas, né, nessa aula semanal, fora a nossa aula de hoje, né? E temos recebido um retorno, porque como essa aula está ficando também no YouTube, nós estamos recebendo um retorno dos internautas, né? Sempre nós estamos vendo que a aula está sendo um grande aproveitamento para cada um deles para suas aulas da escola dominical. E fora isso, irmãos, nós temos buscado fazer algumas alterações no site, esperamos que para o ano que vem nós consigamos aí melhorar, né? Precisamos melhorar também a nossa transmissão, né? Os internautas às vezes têm algumas dificuldades, mas também para isso nós pedimos a ajuda de todos, né? Com a ajuda dos irmãos, que o portal se mantém no ar. Nós temos colocado uma vinheta nessas pré-aulas, falando um pouquinho para os internautas da forma como o portal é administrado, né? Então, nós temos aqui os professores que preparam as aulas, nós temos os irmãos que ajudam com o som, com o vídeo, com a transmissão, e todo mundo que trabalha com o portal trabalha voluntariamente, né? Como o pastor sempre diz aqui, tudo é transparente, então todo mundo cede o seu tempo, né? Nossa irmã Jaciara também aí com a coordenação. Então, cada um ajuda com um pouco para que essas aulas possam ir ao ar. E de fundamental importância tem sido a contribuição dos nossos irmãos, porque né, nessa vinheta que nós colocamos no final da aula, nós enfatizamos ali que o portal ele não é mantido por nenhuma denominação, mas é mantido pela contribuição dos irmãos. Então a gente só consegue estar no ar porque os irmãos têm contribuído. E também ficamos contentes que temos recebido recentemente contribuições dos irmãos que têm assistido-nos pela internet. Isso não vinha acontecendo, né? Era muito escasso essas contribuições, mas de uns meses para cá nós temos recebido essa ajuda também dos nossos irmãos do Portal Escola Dominical. Com isso a gente pode melhorar a transmissão, melhorar a qualidade, né? E está podendo melhorar o serviço que o Portal Escola Dominical tem prestado. Então eu queria trazer essas informações para os irmãos, saber que nós estamos trabalhando, né? Que tudo está caminhando, está melhorando a cada dia, estamos contentes. E pedir que os irmãos continuem orando, porque sem a oração e a bênção de Deus, nada se faz, não é? Amém. Agradeço a atenção dos irmãos e dos amigos, por favor. Palavra do presidente. E os irmãos aí que quiserem contribuir, o irmão Bispo está aí, né? Risonho ali, feliz. O irmão Edson, o irmão Vinícius também, não é? Estão aí para receber as contribuições dos irmãos, porque as despesas são grandes, né? Mas hoje então nós vamos começar o estudo dos profetas menores, começando por Oséias. Lembrando aos irmãos, primeiro que Oséias não tem mais acento, viu? Não tem mais acento, Oséias. Então, os ditongos abertos, e el, oi, não são mais acentuados se as palavras não forem oxítonas. É o caso de Oséias. E hoje nós vamos então, lembrando aos irmãos que os livros dos profetas menores não estão em ordem cronológica. Eles não estão em ordem cronológica. Oséias mesmo não é o mais antigo, embora seja o primeiro livro, ele não é o mais antigo. Com certeza, pelo menos 2 profetas são anteriores a ele, Joel e Amós. Então, Joel e Amós são anteriores a Oséias, embora os seus livros
venham depois. Outra coisa que é importante lembrar é que, além de eles não estarem em ordem cronológica, né, e portanto Oséias não é o mais antigo, estes livros dos profetas menores não vão ser estudados por nós assim de uma maneira, até porque numa aula só, embora eles sejam pequenos livros, mas são com vários assuntos, com profundidade própria da Bíblia Sagrada. Então nós vamos estudá-los com vistas aos temas principais aí que o nosso comentarista, o pastor Ezequiel Soares, selecionou como sendo temas atuais mencionados em cada livro. Eu tenho procurado falar um pouco do livro, para depois então falar da sequência do livro, dando ênfase a esses temas. Mas por importante a gente ter uma visão panorâmica do livro. Né? O livro de Oséias, ele é um livro que mostra o profeta que está vendo a destruição do seu próprio povo. Ele mesmo foi levantado por Deus para avisar Israel que ele seria destruído porque tinha rejeitado a Deus. No livro de Oséias nós vemos o amor sempre fiel de Deus. Deus chamando o seu povo ao arrependimento, dizendo ao povo que o amava, mas o povo sendo infiel a Deus. Então Deus, ele é fiel. Ele não desonra os compromissos assumidos, mas o homem, ele é infiel. E por causa da infidelidade, aquele povo seria destruído como foi. São as 10 tribos que formavam o reino do norte, o reino de Israel, que não existem mais. Como nós dissemos aos irmãos, são as chamadas 10 tribos perdidas de Israel. A Bíblia diz que eles serão encontrados, até o pastor José Serafim, semana passada aqui, disse, né? Deus sabe onde elas estão, né? E elas serão restauradas no fim dos tempos. Mas, por hora, desde aqueles dias de Oséias até hoje, elas estão perdidas. Parece que estão começando a ser encontradas, mas elas estão perdidas por causa da infidelidade de Israel. Então, Oséias, ele foi levantado para mostrar que Deus é sempre fiel, que Deus ama até as últimas consequências, mas que se o homem permanecer infiel, ele sofrerá as consequências tristes do pecado, que é a destruição do próprio homem. Então, o livro de Oséias nos fala deste amor sempre fiel de Deus, apesar da infidelidade de Israel. Nós sempre, durante todo este trimestre, nós vamos falar então sobre o livro e vamos falar também do significado do nome do livro. Né? Eu vi que você tirou o hebraico aí. Ah, não, eu mesmo tirei aqui. Oshéia, né? Oshéia, que é Oséias em hebraico, quer dizer, Jeová é salvação, Deus é salvação. Então o significado de Oséias é interessante, irmãos, que na antiguidade, né, o nome, hoje se dá um nome porque tem um artista, o nome da moda, coisa. Antigamente não, se escolhia um nome, o judeu para escolher o nome, ele via as circunstâncias do nascimento. E é interessante que nós vamos ver que o nome do profeta sempre tem a ver com a mensagem deste profeta. Né? Deus já criou aquelas circunstâncias para que os pais dessem o nome àquele profeta, já na sua presciência, para que o próprio nome já revelasse a natureza da mensagem, a mensagem do profeta. Então o nome Oséias quer dizer Jeová é salvação, Deus é salvação. Tem a mesma raiz de Yeshua, né? Que é o Salvador, que é o nome de Jesus. Jesus, lembram vocês? Vamos ler lá em Mateus. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então vejam bem, obrigado, irmãos.
Então, Jesus, que é em grego, né? Em hebraico, em Yeshua, quer dizer Salvador. Quer dizer, a mesma raiz de Oshé, que Deus é salvação, né? Então, Salvador. Por isso que Jesus se chamou Jesus, porque o nome dele queria dizer Salvador, porque ele iria salvar o seu povo dos seus pecados. Então, Oséias quer dizer salvação. Jeová é salvação. Então, o próprio nome do profeta indicava onde estava o livramento, onde estava a salvação de Israel. Estava em Deus. Se eles quisessem aceitar a Deus, se eles quisessem se submeter a Deus, ele seria salvo. Outra coisa interessante é que o livro do profeta Oséias diz o tempo em que ele escreveu. Vamos ler lá em Oséias, capítulo 1, versículo 1, nós já lemos aqui, hoje na leitura diária. A Bíblia diz que ele profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, o momento em que Oséias profetizou foi durante todos estes reis, que foram reis de longo reinado. Uzias, ele reinou mais de 50 anos em Judá. Jeroboão, esse Jeroboão é o Jeroboão II, porque teve dois reis chamados Jeroboão. O primeiro rei de Israel se chamou Jeroboão. Esse aqui era o Jeroboão, filho de Joás, era Jeroboão II. Jeroboão II reinou 41 anos, foi o reinado mais longo do Reino do Norte. Uzias foi o segundo reinado mais longo do Reino do Sul. Então, ele reinou durante 41 anos, Jeroboão II. Depois de Jeroboão II, houve outros reis. E durante esses outros reis, reinaram Jotão, Acás e Ezequias em Judá. Então, um período longo. Nosso comentarista, aqui no auxílio bibliográfico, diz que durou mais ou menos o ministério de Oséias durou de 60 a 70 anos. É um dos ministérios proféticos mais longos da história da Bíblia. 60 a 70 anos de ministério profético. E esse tempo que Deus deu de vida a Oséias não é à toa. Foi a oportunidade que Deus deu para que o povo se arrependesse. Mas infelizmente o povo não se arrependeu. O povo acabou sendo destruído, sendo levado cativo para a Síria, disperso e destruído. Então o ministério longo de Oséias já é uma demonstração do amor de Deus. Deus levantou Oséias para dizer que o povo seria destruído porque tinha rejeitado a Deus. Mas ele deu um ministério longo para o profeta para que o povo tivesse tempo para se arrepender. Então isso é importante, irmãos. Deus ele não tem pressa em lançar o juízo. A Bíblia diz que ele é tardio em irar-se. Só que ele se ira. Nós vamos estudar, quando estudarmos o livro do profeta Naum, nós vamos ver que Deus se ira. Vai chegar o dia da ira de Deus. Porque muita gente confunde essa longanimidade de Deus. E longanimidade é isso, essa paciência de Deus. É esse empurrar, vamos colocar entre aspas assim, empurrar com a barriga um pouco o juízo. Deus, ele é longânimo. Ele espicha o tempo do arrependimento. Mas muita gente confunde a longanimidade de Deus com a inércia de Deus. Diz, você já deve ter ouvido falar isso. Deus é bonzinho. Deus nunca vai punir ninguém. Não, chega o momento certo. Deus não tem pressa em lançar o mal. Mas chegará o dia em que ele tem que fazer justiça. Então, a vida de Oséias mostra que Deus deu bastante vida ao profeta, deu bastante tempo de ministério para dar tempo aos homens, aos israelitas, para que eles se arrependessem. Foi a mesma coisa, demorou 100 anos para Noé construir a arca.
Deus deu 100 anos, deixou ele pregar 100 anos, dizendo que Deus ia destruir a terra com o dilúvio. Ninguém creu. Não foi por falta de tempo. Eu fico até pensando às vezes assim, eu acho que alguém tinha lá 80 anos, e o netinho chegou e falou, olha, o homem está dizendo que vai chover. E talvez o avô tenha dito, isso aí quando eu era criança, do seu tamanho, ele já falava. Já falava isso. Não é? Mas acontece que o dia que chegou, o dia que choveu. E aí não teve mais saída para quem não creu. Então nós temos que tomar esse cuidado. Deus é longânimo, mas chega o dia. Segundo Edward Reese e Franklin Classe, que organizaram a Bíblia em ordem cronológica, Oséias deve ter profetizado entre 770 a.C. até 727 a.C. Então, os irmãos veem aí de 50, 60 a 70 anos. E Oséias, irmãos, ele foi testemunha ocular de tudo que ele falou. Ele é igual a Jeremias. Assim como Jeremias falou que Jerusalém seria destruída, que o reino do sul seria levado cativo, e ele profetizou 40 anos, como nós estudamos aqui, aquela vez que nós estamos lendo o profeta Jeremias, nós vimos que foi 40 anos de ministério. E ele assistiu a tudo. Depois dos 40 anos que ele pregou, ele assistiu a tudo que ele tinha pregado, Oséias também. Porque Ezequias, que é o último rei aqui que se fala de Judá, ele reinou até 6 anos depois da destruição do reino do norte. Ele era rei do sul, e a Bíblia diz que Oséias entrou no reinado de Ezequias. Então, com toda certeza, ele assistiu ao cumprimento de tudo quanto ele havia pregado com relação à destruição. Nós já falamos aqui sobre o livro de Oséias tem 14 capítulos, sendo dividido em 2 partes. Eu tenho um livrinho até que o irmão Sérgio Paulo nos presenteou, que faz os esboços de todos os livros da Bíblia. Eu gosto das divisões daquele livro. Então eu tenho adotado nos esboços as divisões daquele livro, e algumas vezes coincide, outras vezes não coincide. Aqui, por exemplo, na revista, eles dividiram o livro de Oséias em 4 partes. A primeira parte, que é a esposa do profeta Oséias, que eu também dividi aí, a esposa prostituída de Jeová e repudiada, são os 3 primeiros capítulos. Depois nós temos, na nossa divisão aqui, a esposa, objeto do amor de Deus, do que vai do capítulo 4 ao 14. Aqui na lição do mestre, vocês encontram na página 13, a divisão um pouco diferente. O povo de Oséias, que é esse 4 a 14, mas ele divide mensagem de julgamento do capítulo 4 ao capítulo 10 e a mensagem de amor do capítulo 11 ao capítulo 14. Então eles fazem uma subdivisão aí dessa segunda parte. Mas o livro de Oséias é dividido dessa maneira. Primeiro, os 3 primeiros capítulos que nos falam do profeta Oséias. O profeta Oséias, ele é um daqueles profetas que Deus usou a própria vida para ilustrar, para que a própria vida fosse um sinal da mensagem de Deus. É interessante, alguns profetas, Deus mandava que eles fizessem algumas coisas, e quando eles faziam aquilo ali servia como um sinal da própria mensagem. Quer dizer, a vida deles era a própria mensagem. Isso acontecia com alguns profetas do Antigo Testamento. Agora, aí no Novo Testamento, eu e você sempre temos que ter a nossa vida como uma mensagem. Então, lá no Antigo Testamento, alguns profetas. A gente vê, por exemplo, Deus chega para Ezequiel e fala, muda de casa. Aí Ezequiel faz uma mudança, tira as coisas da casa, muda a casa. Aí o povo vai perguntar, por que você está mudando? Aí então ele dizendo, eu estou mudando porque Deus está dizendo que vai tirar o povo lá de Jerusalém e vai trazer em cativeiro. Então ele mesmo fez. Ezequiel tem umas passagens assim, tem uma passagem que Deus manda ele fazer lá no lugar de uma panela, um negócio assim, meio nojento, meio estranho,
E o povo, por que você está fazendo isso? Aí Deus... Exatamente. Aí Deus... E é interessante que Deus emudeceu Ezequiel, né? E quando eles perguntavam para Ezequiel, ele era mudo. Quando ele falava, era o que Deus estava falando com ele. Né? Então o povo já sabia, porque quando Deus trazia uma mensagem, Ezequiel abria. Não dava para ele fazer profetado, porque ele só falava quando Deus mandava. Quando Deus mandava, ele estava mudo. Não tinha como falar. Então, Isaías também tem uma cena assim, que ele sai descalço, nu, não sei, né, nu, né, sem roupa, andando pela rua, porque eram sinais. Deus colocava os profetas como sinais, e Oséias aconteceu isso. Os 3 primeiros capítulos falam dele. Deus chega para ele e diz assim: você vai casar com Gomer. Quem era Gomer? Gomer era uma prostituta. Gomer, ela era uma prostituta, pior, era uma prostituta cultural. O que quer dizer isso? Naqueles dias, o povo seguia a idolatria, né? Esse era um dos problemas de Israel. Eles deviam adorar a Deus, mas eles adoravam outros deuses. E o Deus mais famoso, mais seguido pelo povo era Baal. Alguns anos atrás, eu vi aquele pastor adventista, o Rodrigo Silva, que até tem um programa na TV Novo Tempo, muito bom, que é o programa Evidências, né, onde ele é um arqueólogo também, então ele vai mostrando, nesse programa ele sempre mostra dados arqueológicos, históricos que comprovam a veracidade da Bíblia. E o nosso saudoso irmão Sérgio Paulo, um dia conseguiu uma entrevista, nós fomos com ele lá, ele entrevistou, a gente até transmitiu aqui depois para os irmãos essa entrevista do Rodrigo Silva. E o Rodrigo Silva, nessa mesma entrevista, ele disse assim, que uma das coisas mais fáceis de se achar na Palestina, em qualquer escavação, é a estatueta de Baal. Era coisa assim que os israelitas tinham de monte. Uma praga. Era uma praga, não é? Porque a estatueta de Baal. Baal era o deus da fertilidade. Então era uma espécie de simpatia. Hoje os crentes não têm, os Baalins, né? Que são as estatuetas de Baal, os Baalins, né? Pequenos, né? Tem de vários tamanhos, mas normalmente era pequenininho assim. Deusinho. Tem um deusinho assim pequenininho, que era para dar sorte. Porque o Deus Baal era o Deus da fertilidade. Então, se você queria prosperidade, você tinha que estar de bem com Baal. Porque dizia, né, na religião dos cananeus e dos fenícios, se dizia que Baal era o responsável pelas colheitas, pelas chuvas. Era o senhor da terra. Então, se você adorasse a Baal, se você oferecer sacrifício a Baal, você teria uma colheita garantida. Você teria prosperidade. Naquele tempo, em Israel, se não chovesse, se não tivesse colheita, você passava fome. Então, por isso que Baal era muito. Então, os israelitas iam adorar a Deus, servir a Deus, mas não deixavam de ter estatuazinha, ter Baalinho, trabalhozinho em casa. Então, diz que qualquer escavação lá, vocês acham as estatuetas. Pois não. Inclusive, até hoje, pastor, eu trabalho com um casal de judeu, a senhora Ruth. Essa semana o carro dela é uma Cherokee Jeep blindada, automática, eu dirijo ele. E essa semana o carro começou a dar vários defeitos, que é um carro 2000, e ela me trouxe essa semana um chaveirinho com 4 olhos e disse: Manuel, pintura aí no chaveiro do carro, porque isso aqui é contra olho gordo. Coisa absurda. Eu falei: Dona Ruth, eu admiro a senhora, uma mulher israelense com esse nome, Ruth, e a senhora está entrando pela idolatria. Pois é, então esse negócio de superstição. Então Baal era esse deus e no culto a Baal, como ele era o deus da fertilidade, da prosperidade, da fecundidade, uma das partes do culto de Baal, e tinha acho que muita gente que gostava dessa parte do culto de Baal, e por isso que servia Baal também, que era o seguinte: ao invés de você oferecer animais, sacrifícios, você pagava um valor e tinha sempre uma moça lá, uma prostituta, ou até aqueles de
mãozinha virada, né? Tinha uns rapazes escandalosos também, não é? Você podia escolher e você mantinha relações sexuais com aquela prostituta ou com aquele rapaz escandaloso como parte do culto a Baal. Então o seu sacrifício era o bacanal. Aliás, esse nome bacanal vem do deus Baco, que também é derivado aí do Baal. Era o deus do vinho, lá era o deus da fertilidade também, lá em Roma, na Grécia. Então os cultos desses deuses eram assim, você ia lá e fazia uma farra, entendeu? Como a gente diz hoje, fazia uma farra, fazia parte do culto. Então veja bem, Gomer era uma mulher israelita, prostituta do templo de Baal. Quer dizer, a pior espécie possível de pessoa que poderia existir. E Oséias era um homem de Deus, era um profeta de Deus, tanto que Deus falava com ele. E Deus chega para ele e fala: casa com a Gomer. Que missão. Casa com a Gomer. Mas Senhor, eu sou um homem de Deus. Ela é uma prostituta. Esse é o casamento dirigido por Deus. Exatamente. Esse é um casamento dirigido por Deus. Mas Oséias não questionou. Oséias foi e se casou. A Bíblia é sucinta, irmãos. Agora imagina o que foi esse casamento de Oséias. Sim. Uma colocação dentro do assunto. O irmão Isaías Miranda, ele diz o seguinte, ele faz até uma pergunta: não estaria Deus sugerindo que Oséias se casasse com uma mulher que estivesse num ambiente de moralidade e teria a tendência de se tornar adúltera? Porque ele diz que não faz sentido que Deus mandasse Oséias casar com uma prostituta. Não, mas não é para fazer sentido, viu, irmão? Isaías, né? Isaías. Porque as coisas de Deus, o dia que a gente quiser entender Deus, a gente vira Deus. Não é? Porque era um sinal. Por que ela? Eu sei que existe uma discussão se ela era prostituta antes ou não, ou só ficou depois. Só que a Bíblia diz assim: vai, toma uma mulher de prostituições. Então ela já era prostituta, né? Mas por que Deus mandou ele casar? Veja bem, ele não deve ter entendido, mas ele obedeceu. Gomer aceitou casar com ele. Para ela foi uma boa, né? Para ela ia casar com um homem de bem, né? Então ela se casou. Mas por quê? Porque Deus queria, através do casamento de Oséias, mostrar como estava o relacionamento dele com Israel. Israel, porque Gomer não nasceu prostituta. Gomer nasceu como uma israelita e que foi ensinada na lei de Deus. Mas ela se desviou, ela acabou se envolvendo com o culto a Baal, acabou virando uma prostituta cultual. E Deus queria mostrar que assim como Oséias era um homem de Deus, um homem correto, um homem que servia a Deus, Deus quis mostrar através daquele casamento o quê? Como é que estava Israel em relação a Deus. Porque quando nós abrimos a Bíblia lá em Isaías, capítulo... aqui. Isaías capítulo 56, acho. Achando aqui. A Bíblia chama Deus de marido de Israel. Eu não estou achando aqui o... 54:5, né? Isso. Quem lê pra gente? 54:5. Isso. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, o qual é chamado o Deus de toda a terra. Então Deus, o casamento que foi criado por Deus, ele é a prova de uma aliança com um compromisso de exclusividade e de fidelidade.
fidelidade. Então, o casamento foi uma instituição criada por Deus e que serve de sinal do relacionamento que deve existir entre Deus e o homem. É por isso que o relacionamento de Deus com Israel, que foi o povo que ele escolheu para ser sua propriedade peculiar, é representado, simbolizado pelo casamento. Quando a gente vai no livro de Cantares de Salomão, quando a gente vai aqui em Oséias, nós vemos bem que Deus se apresenta como marido e Israel como a sua esposa. E é o mesmo relacionamento que deve existir entre Cristo e a igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que o casamento ele simboliza a aliança entre Cristo e a igreja. Então o casamento ele é um sinal para que os homens entendam claramente como deve ser o relacionamento entre Deus e o homem. É por isso que o diabo procura atacar tanto o casamento, desfigurar o casamento, para que os homens não tenham acesso a este sinal e não entendam como deve ser o relacionamento entre Deus e o homem. Então, Oséias casou-se com uma prostituta. Por quê? Porque Israel tinha se prostituído, tinha sido infiel a Deus. Ele tinha se prometido adorar a Deus com exclusividade, porque lá no Monte Sinai, Deus disse: eu vou dar a lei para vocês. Tudo que o Senhor falar, mandar, nós faremos. Não foi assim? E o primeiro mandamento era: não terás outros deuses diante. Era o primeiro mandamento. E eles estavam prostituídos. Eles estavam tendo outros deuses. Traindo a Deus. Então por isso que Deus mandou Oséias casar com uma mulher de prostituições. Para mostrar o quê? Aquele escândalo, que foi um escândalo. Quando Oséias se casou com Gomer. Doutor, Pois não. Deus usa uma coisa bastante forte para causar um impacto, porque o impacto muito forte desperta a atenção. Então Oséias, consequentemente, a sociedade da época, mas Oséias, você, um profeta, um homem da sociedade, se casar com uma prostituta, que exemplo você está dando para o povo? Então deu a ele a condição de trazer, vocês estão fazendo assim com Deus, em pior situação, porque o meu caso é humano, e de vocês é espiritual. É espiritual, perfeitamente. Então era um sinal, irmãos, era um sinal. Então, não é aqui que é uma tipologia, ou segundo a gente respeita os teólogos que entendem isso, as pessoas, porque as pessoas isso não encaixa na cabeça das pessoas, mas não é para encaixar mesmo, porque mas não era para encaixar na cabeça deles que eles pudessem ser idólatras com o Deus que eles tinham. E aí Oséias se casa e logo tem um filho. E Deus então diz para Oséias: põe o nome do seu filho de Gisrael. 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 Por quê? Gisrael, irmãos, que quer dizer Deus espalhará. Gisrael tinha sido o local onde Jeú havia destruído a casa de Acabe. Onde morreu a Jezabel, o sangue dela, os cães se lamberam, comeram. Então, e Gisrael começou o reinado de Jeú. Foi onde ele começou a fazer a vontade de Deus. Só que Jeú fez a vontade de Deus meio caminho. Ele destruiu toda a casa de Acabe, destruiu o culto a Baal, destruiu o templo de Baal que existia em Samaria, matou todos os profetas de Baal, do jeito que Deus havia mandado. Mas na hora quando ele olhou os bezerros de ouro, que Jeroboão primeiro tinha construído, ele disse: não, isso aí eu não vou mexer. Não vou mexer, porque se eu acabar com ele, o povo vai a Jerusalém e vai acabar se unindo ao rei de Judá. E aí ele não tirou os bezerros de ouro.
Aí Deus levantou um profeta e disse: Jeú, como você fez só tudo que eu quis que você fizesse com relação à casa de Acabe e o culto a Baal, você fez. Mas, como você não tirou os bezerros, como você não eliminou os pecados de Jeroboão, a sua família só vai reinar até a 4ª geração. E Jeroboão II, esse rei que reinava quando Oséias foi levantado como profeta, esse já era o terceiro, ele era o neto de Jeú. Então todos sabiam que só ia ter mais um rei. Então Oséias veio, levantado por Deus, sabendo-se dessa outra profecia que já existia, para lembrar ao povo que a destruição estava próxima, que a casa de Jeú iria terminar logo. E Deus manda Oséias dar o nome do filho de Jezreel, para que eles se lembrassem que a casa de Jeú estava para ser destruída. Para que eles se recordassem daquela profecia lá de trás. Então, o filho mais velho de Oséias se chamava Jezreel. E quando alguém chamasse Jezreel, já lembrava: olha, Deus está para acertar contas conosco. A casa de Jeú está para ser terminada. Se Jeroboão II tivesse, que tinha um reinado longo, tivesse se arrependido, tivesse se lembrado da profecia do seu avô e tivesse pedido misericórdia a Deus, não, mas nada aconteceu. Ao contrário, Jeroboão II tinha um reinado próspero, um reinado rico. Israel se enriqueceu no seu reinado. Isso não vai acontecer nunca. Que isso? Agora que a coisa ficou boa, meu pai e meu avô tinham problemas com os sírios, agora eu estou em paz, agora eu recuperei os territórios perdidos, estou em pleno desenvolvimento. Isso não vai acontecer. E a Bíblia diz que quando Jeroboão II morreu, o seu filho Zacarias só reinou 6 meses. E depois começou uma sucessão de reis, um sendo deposto pelo outro, até eles serem totalmente destruídos. Então o primeiro filho foi chamado de Israel, para que Deus lembrasse: olha, o tempo de vocês está acabando. Deus espalhará. Vocês vão ser espalhados daqui, vocês vão perder a terra. Por quê? Porque vocês estão se prostituindo. Aí vem o segundo, uma filha. O primeiro era menino, o segundo era menina. E Deus disse: olha, põe o nome de Lo-Ruama. Não tem esse acento aqui. Lo-Ruama. Que quer dizer não compadecida, desfavorecida. Ou seja, eu vou espalhar vocês, eu não vou ter mais compaixão de... Está terminando o tempo da minha longanimidade. Está chegando o tempo do juízo. Vocês precisam mudar de atitude. Vocês precisam deixar de lhes serem fiéis. Mas vem o terceiro filho. Aí um outro menino. E Deus diz: coloca o nome do menino de Lo-Ami, que quer dizer não meu povo. Am quer dizer povo. E meu. Lo não. Não meu povo. Vocês vão deixar de ser o meu povo, porque vocês são infiéis. Vocês vão... Eu vou divorciar, de vocês. Vou divorciar. Vocês não querem saber mais de mim. Acabou. O tempo acabou. Então os 3 filhos de Oséias também tinham nomes proféticos. Então, por isso que o casamento, viu, Moisés, é realmente um casamento com uma prostituta, porque a vida, Oséias fez com que a sua vida fosse um sinal, uma figura da mensagem. E para complicar, depois que ele teve os 3 filhos, a Gomer foi embora. Voltou para a prostituição. Voltou para a prostituição. Capítulo 2 nos fala disso. Ela voltou para a sua vida de prostituição.
E eu fico imaginando quantas pessoas diziam para Oséias: está vendo, Oséias? Eu não falei que você ia casar errado? Olha aí, olha aí. Eu ainda falei que foi Deus. E ainda fala que foi Deus e tal, que mandou. E já estava lá o Oséias cuidando de 3 crianças, não é? E a Gomer voltou para a prostituição. E voltou tão fundo que a Bíblia diz que ela ficou escrava. Ela acabou escrava. E Deus faz o que com Oséias? Quando ela está lá escravizada, Deus chega para Oséias e diz: vai lá e compra. Traz ela de volta para casa. O que, Senhor? Você não dá, hoje eu tinha mais de mim, não. Ainda vou ter que gastar com essa mulher ainda? Vai lá e compra. Compra. E ele comprou por 15 peças de prata, um homer de cevada e meio homer de cevada. Um homer e meio de cevada. E quando a comprou, a trouxe para casa e disse assim: agora você vai ficar um tempo aí em purificação. Até você se santificar, se purificar de toda a sua prostituição, para depois nós voltarmos a ser marido e mulher. E por quê? E aí Deus diz: porque também eu vou tratar assim com Israel. Ela me abandonou, ela me deixou, Israel ficará escravizado, mas eu vou comprá-la, eu vou resgatá-la. Eu vou resgatá-la. Eu vou resgatar Israel. Mas quando eu resgatar Israel, também ele vai ficar um bom tempo em purificação. Em bom tempo, durante muito tempo, eles não vão ter rei, não vão ter terra, não vão ter povo, não vão ter nada, até que venha. Veja bem, capítulo 3, versículo 5, versículo 4. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, sem éfode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. O que profeta que está na própria vida? Gomer foi resgatada, liberta, mas só pôde voltar a ser esposa depois de um período de purificação. Deus disse: também vai acontecer assim com Israel. Eles serão dispersos, serão espalhados, serão levados cativos. Depois eu os resgatarei. Mas quando eles forem resgatados, eles vão passar por um período de purificação. Vão ficar sem rei, sem templo, que é sem sacrifício, sem estátua, sem éfode, sem terafim, não vão ter também idolatria. E no fim dos dias vão buscar a Deus e a Davi, o seu rei, e temerão ao Senhor. No fim dos dias. Isso nos fala, mas é uma profecia não cumprida ainda de Oséias, está em cumprimento. Porque o que aconteceu? O reino do norte foi destruído. Está aí perdido. O reino do sul foi levado cativo. Depois Deus o resgatou, né? Usou Ciro para autorizar o povo a voltar para a Palestina. Só que quando eles voltaram, eles até reconstruíram o templo, mas eles não tiveram mais independência. Ficaram sob o domínio persa, depois sob o domínio grego, depois sob o domínio romano. Teve um pequeno período ali de independência com os macabeus, mas acabaram caindo no domínio romano. E depois os romanos os expulsaram de lá. Destruíram o templo, destruíram Jerusalém e só voltaram agora em 1948. O Estado de Israel. E mesmo esse Estado de Israel, que tem governo próprio, não é reconhecido por todos, e ainda tem muita gente querendo lançar Israel ao mar. Eles só terão uma independência estável o dia que buscarem a Deus. E a Davi, no caso, o filho de Davi, que é Jesus. Só lá no Armagedon. Como os palestinos. Né? Na batalha do Armagedon, quando Jesus estiver voltando, aí eles vão reconhecer a Jesus. E aí Jesus vai libertá-los e vai instituir o reino de Israel novamente.
será o seu rei. Olha que diz aqui, é Davi seu rei. E aí então eles vão temer a Deus e a sua bondade no fim dos dias. Então, a vida de Oséias é um sinal do que Deus vai fazer com Israel. Israel foi infiel, punida por essa infidelidade, mas Deus vai resgatar Israel e vai restituir Israel à sua condição de esposa. Quem levantou a mão aí? Pois não. No primeiro caso, Oséias não precisou pagar nada. Aquela dúvida que eu tenho. No segundo caso, ele precisou pagar. Não, porque no primeiro caso ela era uma prostituta cultural, mas ela não tinha sido escravizada. Provavelmente, Gomer ali, enquanto ela estava na segunda vida de prostituição, ela acabou pegando dinheiro emprestado por alguém, acabou sendo escravizada. Porque o único caso de escravização de um judeu por um hebreu por um outro, naquele tempo, era por dívida. Né? Acho que pela vida desregrada dela, pela situação, ela acabou se endividando e acabou sendo escravizada. Então, por isso. Mas por que o segundo estado é pior do que o primeiro? Que a Bíblia fala, não é? O último estado é pior do que o primeiro. Ela pode ter ficado escravizada quando ela voltou para a prostituição sem o apoio do marido. Lá ela se envolveu em dívidas e acabou sendo escravizada. Que é um tipo daquela prostituta que dá lucro para alguém. Exato. É isso mesmo. Né? Diz o Edward Reese e o Frank Classen que esses fatos aqui, do capítulo 1 ao capítulo 3, se deram antes da morte de Jeroboão II. Depois que Jeroboão II morreu, é que Deus então levanta Oséias para dar as mensagens a partir do capítulo 4 em diante. Onde aí nós vamos ter a mensagem. Né? Então, os 3 primeiros capítulos nos falam na vida de Oséias. A mensagem vem da vida de Oséias. Agora Deus levanta Oséias para falar a respeito do que estava acontecendo em Israel. Depois da morte de Jeroboão II, quer dizer, quando a coisa já tinha degringolado, né? 6 meses depois o seu filho Zacarias morre, e assim há uma sucessão de reis, e aí Deus mostra para... E a primeira mensagem, já no capítulo 4, é uma contenda. É uma espécie de julgamento. Deus monta um tribunal. Deus monta um tribunal. E diz assim para o povo: vamos fazer um julgamento aqui. Como um mensalão. Vocês têm visto aí o Supremo Tribunal Federal, não é? Que até tem nos orgulhado muito, porque o Supremo está fazendo justiça. Fazia tempo que não via justiça no Brasil. Né? Então não adianta a gente depois vir chorar, falar que é inocente, porque a prova é claríssima. Mas Deus então montou um julgamento aí. E disse o seguinte: vamos ver o seguinte. Por que vocês não me servem? Por que vocês me abandonaram? Por que vocês servem a outros deuses? O que eu fiz de errado? Aí Deus coloca em cima da mesa tudo o que ele fez. Olha aí, olha o que eu fiz. Não é? Por que é que na terra prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar e homicídios sobre homicídios? Aqui não é São Paulo não, viu, irmãos? Aqui é lá. Mas está bem parecido, não é? Ele diz: quando eu olho para vocês, eu vejo que prevalece todas essas coisas ruins. O perjurar, que é o jurar falso, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar e homicídios sobre homicídios. Por que é que vocês vivem dessa maneira? O que eu fiz de errado com vocês? Por que é que vocês estão vivendo assim? Então, irmãos, a infidelidade é caracterizada pela prevalência do pecado. E nos dias de Jesus, eu coloquei aqui que lá em João 12:59, não vamos ler esse texto que é muito grande, mas os irmãos vão ver lá que Jesus fala a mesma coisa. Vocês dizem que são filhos de Abraão, mas vocês são filhos do diabo. Porque vocês fazem
falsamente, vocês não fazem as coisas que eu mando. E Deus pergunta, por que vocês estão vivendo dessa maneira? Por quê? Qual a razão de ser dessa maneira? Eu fiz alguma coisa errada? E como é que nós estamos vivendo? Será que na nossa vida prevalece essas coisas? Aqui antes do começo da aula, a gente estava conversando aqui com o irmão. Né? São pessoas que levam coisa do crente, né? Crente que acha uma Bíblia na igreja e leva embora. Não é? Foi uma bênção de Deus. Deus fez descer do céu esse livro para levar para casa. Não é? Aquele guarda-chuva ficou muito tempo, mas o meu bonitinho lá o guarda-chuva do irmão, não é? Então, irmãos, não, ele só leva, né? O nosso saudoso irmão Azul, nosso Antônio, dizia sempre: crente não furta porque furtar é pecado, ele só leva, né? Então, irmãos, como é que está a nossa vida? Quando Deus olha para nós, Ele vê a prevalência do pecado nas nossas vidas. Deus foi bem claro. E Jesus também, nos dias dele. Por que prevalecia o pecado? E aí vem Oséias 4 e 6, que eu peço para o irmão ler para nós. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu sujeitaste ao conhecimento, também eu rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Esse versículo, o nosso saudoso conselho Paulo dizia que é o textual do portal de escola dominical. Continua sendo, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Conhecimento aqui, irmãos, não é algo intelectual. Quando a gente fala em conhecimento na Bíblia, o sentido hebraico de conhecimento é intimidade. Tanto que, quando a gente abre a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 1, a gente vê assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor o varão. Então, conhecimento é um relacionamento íntimo entre Adão e Eva, que nasceu o primeiro filho. Então, conhecer aqui é ter intimidade. O sentido hebraico da palavra conhecer é ter intimidade. E às vezes só intelectualmente você não tem intimidade. Minha finada mãe contava uma história do cidadão na Europa que era o maior conhecedor do mundo a respeito do cacau. Sabia tudo a respeito do cacau. Mas ele nunca tinha visto um cacaueiro, nunca tinha pegado um cacau na mão. Né? E ele veio para a Bahia para conhecer o cacau. E chegou à noite já, e entrou lá na fazenda do coronel lá que foi recepcionado, e ele veio de Salvador, né, do aeroporto e tal, e ele já era tarde da noite, o homem falou assim: não, eu quero ver um cacau antes de dormir. E aí o coronel falou: não, está muito tarde, amanhã cedo, você vai enjoar de ver cacau e tal. Não, mas eu queria tanto ver um cacau, só que quando ele entrou, a entrada da casa assim, era tudo embaixo de cacaueiro, e ele não sabia. Passando. Eu quero ver um cacau, né? Não, tudo bem, pode ir e tal. Aí no outro dia de manhã ele acordou cedo, já estava ali na porta e tal. E aí chegou lá o dono da fazenda: vamos lá e tal. Não, vamos tomar um café primeiro e tal. Aí saiu, vamos. Aí passou por baixo de tudo aquilo ali: eu quero ver. Aí depois falou: você onde que vai? Ele falou: não, o senhor não precisa sair daí, o senhor já está vendo, é isso aqui. O cacaueiro é isso aqui. Ele tinha um conhecimento intelectual, mas ele não tinha a experiência. Ele tinha um conhecimento teórico, mas ele não tinha o envolvimento. Então, a Bíblia, quando fala de conhecimento, fala disso. Por que prevalecia o pecado? Porque o povo não tinha intimidade com Deus. Pior, eles seriam destruídos
Porque tinham rejeitado essa intimidade com Deus. E Deus é bem claro. Ele diz assim: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. O propósito de Deus era que Israel fosse seu reino sacerdotal e povo santo. Irmãos, há muita gente que se diz crente que está nessa situação. Ele não se envolve com as coisas de Deus, ele não tem intimidade com Deus, ele não lê a palavra, ele não medita na palavra, ele não conhece a palavra, ele não ora a Deus, ele não busca a presença de Deus, ele é um teórico. Quando é? Porque hoje em dia nem isso. Eu já falei aqui, as estatísticas mostram que no Brasil o número de analfabetos funcionais, de tiriricas nas igrejas está subindo. Porque o pessoal nem lê mais a Bíblia, não tem nem conhecimento teórico. Que dirá intimidade com Deus? E quem rejeita a intimidade com Deus, Deus o rejeitará. Deus não mudou, irmãos. A Bíblia diz que nele não há sombra de variação. Não foi só com as 10 tribos do norte, não. Isso vai acontecer com todo e qualquer que se diga parte do povo de Deus, que rejeite envolvimento com Deus, que rejeite compromisso com Deus, que rejeite o conhecimento de Deus. O mesmo Oséias, ele traz a receita. Como você pode evitar essa situação? Oséias 6:3. Oséias 6:3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. Ele a nos virá como chuva serôdia que rega a terra. O próprio Deus diz: olha, vocês vão ser destruídos porque faltou conhecimento. Vocês rejeitam o conhecimento. Como é que você pode escapar disso, da destruição? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Irmão, faz favor, irmão. Desculpa interromper, irmão. Nada. Mas eu lendo o livro de Oséias, eu me impressionei com o capítulo 5, versículo 15. Pode falar. É quando o fim do versículo, Deus diz: vocês estão angustiados, de madrugada me buscarão. Quer dizer, Deus deseja que o povo o busque. E para que isso aconteça, Deus deixa que eles passem angústia, aflição. Não é melhor ter comunhão com Deus antes da angústia? É verdade. Não é melhor orar antes que chegue? Por que esperar a angústia? Mas é verdade. E Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. E é interessante que ele diz assim: como a alva será a sua saída. Quando nós buscamos a Deus, as angústias, as trevas, as dificuldades, você já vê a famosa luz no fim do túnel. Porque eu vejo assim: como a alva será a sua saída. A alva é a alvorada, não é? É quando ali os primeiros raios do sol começam a aparecer. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia. A chuva serôdia é aquela que molhava mesmo, é aquela chuva antes da colheita, aquela chuva pesada que vinha para fortalecer as raiz das plantas e tal, antes do amadurecimento do fruto. Então, naquela chuva pesada que existia, a chuva que eles chamam a chuva de outono, que encharca mesmo. Quando nós nos envolvemos com Deus, Deus vem a nós como a chuva. Ele nos envolve, Ele nos abençoa, Ele nos dá a alegria, Ele nos dá o júbilo, Ele nos dá o gozo. Aleluia. É isso que está faltando nos dias de hoje, irmãos. As pessoas não querem conhecer a Deus, não querem se envolver com Deus, e por isso prevalece o pecado. E eu coloquei aqui, tem uma pergunta? Não. O conhecimento de Deus envolve a santificação. O que Oséias está falando aqui de conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus? E no Novo Testamento, a Bíblia fala que é a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação.
sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem rejeita a santificação, quem não aceita a santificação, quem não quer a santificação, será rejeitado por Deus, porque não pode ser sacerdote diante de Deus. O sacerdote era o único que podia entrar no lugar santo, mas para ele entrar no lugar santo, ele tinha que se purificar antes. Ele passava ali pelo sacrifício, tinha o altar do sacrifício, havia o sacrifício, depois ele se lavava na pia de bronze, mudava as suas vestes e entrava no lugar santo. Eu só vou entrar na presença de Deus se eu passar pela santificação. E o que é que nos santifica? A palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A oração, pela palavra de Deus e pela oração, é santificada. Lá em 1 Timóteo 4,5. O temor a Deus, o aperfeiçoamento da santificação pelo temor de Deus. E a participação digna na ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor, nós estamos cercando a mesa do Senhor, dizendo que estamos em comunhão com Ele. Então esses são os meios de santificação. Por isso nós precisamos ir lá. Agora eu vou pedir para ler Apocalipse 22 e 11. Quem é injusto, faça justiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Seja santificado ainda. Ainda. O processo de santificação é uma constante, uma continuidade. Ela só terminará no dia da glorificação, no dia que nós fomos para a eternidade pela morte física ou pelo arrebatamento da igreja. Quem rejeita a santificação, rejeita o conhecimento de Deus. E quem rejeita o conhecimento de Deus será destruído, não será salvo. É por isso que Deus lança esta contenda contra o povo. Mas o povo era um povo de transviados, não é? Esses pecadores que não queriam se arrepender. Quem lê para mim o capítulo 5, versículo 2. Os revoltos se aprofundaram na matança, mas eu castigarei a todos eles. Isso, na minha tradução aqui, os transviados têm descido até o profundo da matança, mas eu serei a correção de todos. Quem quer conhecer a Deus, quem quer ter intimidade com Deus, quem quer ser fiel a Deus, quem corresponder a este amor de Deus, a Bíblia diz que ele será como a chuva serúdia, como a alva será a sua saída. Agora, quem recusar será castigado por Deus, sofrerá o juízo de Deus. Ele diz: eu serei a correção deles. Quem lê também aqui, 5:5. A soberba de Israel testificará, pois, no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. É a queda espiritual. Irmãos, isso é coisa séria. Deus ama, Deus nos quer bem, deu um longo tempo de vida para Oséias, fez com que Oséias casasse com uma prostituta, mas resgatou essa prostituta. Mas ele disse: se você não quiser envolvimento comigo, conhecimento comigo, vocês serão destruídos. Cairão. Por quê? Porque não quiseram se submeter a Deus. Será tarde demais, não terá chance, cairão. No capítulo 5, versículo 6 diz assim: eles irão com as suas ovelhas, com as suas vacas, para buscar ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Então há um tempo para isso. E Oséias diz: esse tempo está terminando, esse tempo está próximo.
Vocês precisam conhecer a Deus, vocês precisam voltar a Deus. Por quê? Quem lê 6:1 para mim? Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Deus diz: eu não quero resgatar vocês. Voltem-se para mim. O que Ele despedaçou, Ele vai sarar. O que Ele feriu, Ele vai ligar. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O Senhor não tem prazer, nem deseja castigar. Agora depende de nós nos submetermos a Ele. Deus era fiel. Ele tinha assumido um compromisso com Israel. Ele nunca falhou neste compromisso. Mas Israel tinha de dar a contrapartida. Israel tinha de se arrepender. Mas Israel não se arrependia. Ele diz, pode mudar lá, pode mudar o outro, que eu já falei, né? A misericórdia de Deus, ele era uma realidade. Vamos ler lá, capítulo 7, versículo 2. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, observo as suas obras, diante da minha face estão. Continua aí. Vamos ler até o 8, vamos ler até o 8. Com a sua malícia alegram ao rei e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear o fogo, desde que amassou a massa até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornarão doentes com a excitação do vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores, porque com o forno aplica o coração, emboscando-se, toda a noite dorme o seu padeiro, pela manhã arde como fogo de chama. Eles estão todos quentes como um forno e consome os seus juízes. Todos os seus reis caem. Ninguém entre eles há que me invoque. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Então vejam bem, embora Deus quisesse chamá-los para o arrependimento, qual era a reação deles com relação a esse chamado de Deus? Se mantinham nos seus pecados. Vejam aqui, irmãos, que eles dizem assim, olha, eles alegram ao rei com a sua malícia e com as suas mentiras aos príncipes. Eles preferiam agradar aos homens do que agradar a Deus. Preferiam ter popularidade e simpatia diante dos reis ou diante dos príncipes do que agradar a Deus. Paulo nos fala exatamente o sentido disso. Vamos ler lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O grande problema de você querer agradar aos homens é que você desagrada a Deus. Irmãos, a santificação, ela nos exige que nós agrademos a Deus. E hoje em dia, muita gente está fazendo como faziam os israelitas naqueles dias. Naqueles dias eles queriam agradar ao rei, agradar aos príncipes, agradar a Assíria, que era o país que estava ameaçando de invadir Israel, e o Egito, que era outra potência. Eles estavam mais preocupados com a política internacional, com o agrado ao rei da Síria, ao rei do Egito, com o agrado à elite dirigente de Israel, do que em agradar a Deus. E hoje muita gente vive dessa mesma maneira. Prefere agradar a mentalidade humana. Prefere ser popular, ser simpático. Hoje é muito comum a gente ver algum crente sincero,
que ser chamado de fanático, retrógrado, ser chamado de radical, ignorante, não é? Não sabe que os tempos mudaram, que nós temos que evoluir. Irmãos, nós temos que agradar a Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela permanece para sempre. Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus não fica fora de moda, a palavra de Deus não fica antiquada, e nós estamos aqui para glorificar a Deus. Pois não, bispo? Nós estamos vivendo o tempo do politicamente correto. Isso, é o tempo do politicamente correto. Pois não, bispo? Não, eu só queria dizer que não existe isso. Não existe, né? Não, de jeito nenhum. Né? Então, irmãos, nós temos que saber se nós queremos o conhecimento de Deus, intimidade com Deus, ou se nós queremos a intimidade com o mundo, com o pecado. Aquele povo, apesar do clamor de Deus, através do profeta, para que eles se convertessem, para que eles se voltassem para Deus, vamos ler um outro versículo aqui, que mostra esse objetivo de Deus, que essa era a vontade de Deus, 14:1 de Oséias. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos seus pecados tens caído. Deus queria que eles se convertessem, que eles mudassem de direção, mudassem de atitude. Deus os amava, Deus queria salvá-los, livrá-los da ira, mas eles preferiam agradar aos reis, aos príncipes, à Assíria, ao Egito. É interessante aqui quando diz assim, Efraim é um bolo que não foi virado, né? Parece que aquele bolo, sabe aquele como faz, às vezes tem algum bolo assim, fica cru, não é? Fica cru, só queimado por fora, assim, por dentro está cru, não dá nem para comer. É o que aconteceu com Efraim. Emprestável. É o que aconteceu com Israel. Israel, ele não se deixou cozinhar, ele não se deixou envolver por Deus. Ele se mantinha alheio, queria ter uma vida independente de Deus. Ele preferia se misturar com os povos. Outra coisa terrível. Irmãos, nossa fidelidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, nós somos exclusivos de Deus. Devemos fazer única e exclusivamente a vontade de Deus. Não podemos nos misturar com os povos. Não estou dizendo que você não vai ter amizades, que você não vai viver ninguém, não vai cumprimentar ninguém, não é nada disso. Porque nós estamos no mundo. Agora nós não podemos nos comprometer com o mundo. Eu gosto muito dessa passagem aqui, que nos dá um modelo da nossa convivência no mundo. É Abraão, o amigo de Deus. O próprio Deus chama Abraão de seu amigo. Então, se ele é amigo de Deus, ele era inimigo do mundo. Mas como era o relacionamento social de Abraão? Quem lê para mim Gênesis 14, vamos ler os versículos 13, 14 e depois o 24. Então veio um que conseguiu escapar e contou a Abrão, o hebreu, o qual habitava junto dos carvalhais de Mamre, e o amorreu, irmão de Escol, e o irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. E 24. Agora é o 14. É o 14 também, depois o 24. Ouvindo, pois, Abrão, que o teu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em casa, 318, e os perseguiu até Dan. 24. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Mamre, estes que tomem a sua parte. Vejam bem, irmãos, Abrão, ele era chamado Abrão o hebreu, ele era distinto dos outros, mas ele mantinha alianças ali com seus vizinhos, Mamre, Aner e Escol. Só que a Bíblia diz que eles eram confederados. O que quer dizer
dizer confederado? É alguém que tem aliança, mas que mantém a sua independência. A gente estuda em direito quando tem uma confederação. Então a confederação, ela é uma reunião de países, cada um mantém a sua independência, mas eles têm alianças, têm amizades, alianças, acordos entre si, mas cada um mantém a sua independência. Esse grande problema que está acontecendo na Europa é porque a União Europeia no começo era uma confederação e agora ela está uma coisa mista, né? Em certas coisas eles são independentes ainda, em outras não, e é esse conflito aqui que vai levá-los, a gente sabe, levá-los a ficar numa federação, não uma confederação. Está ONU que dá um prêmio de Nobel da Paz, que inclusive uma pessoa do Brasil estava pretendendo. Exatamente. A União Europeia, né, pastor? Juntando alguns comentários dos internautas aqui, brincando, claro, estão dizendo que o senhor está atrasado. Agora o mundo é gospel. Agora é gospel, exatamente, é isso mesmo. Né? Eu estou atrasado, sou radical, antiquado. Então o que acontece? Abraão tinha alianças com seus vizinhos, ele não era exclusivista, ele não era antissocial, só que ele não se comprometeu com eles. Tanto que quando o rei de Sodoma disse, olha, você pode pegar tudo de você, só me deixa as almas, ele disse, eu não quero uma correia de você, não quero nada de Sodoma. Agora, Ané, Escol e Mamre, que tomem a sua, eles são independentes de mim, e eu deles. E eu deles. Assim tem que ser o crente. Ele não pode se comprometer com o mundo. Ele tem que ter um relacionamento com as pessoas do mundo, porque ele está no mundo, mas ele não pode se comprometer com o pecado e com o mundo. O que acontecia com Israel nos dias de Osés é que eles estavam comprometidos com o mundo, misturados com o povo, com os povos. Né? Se fosse naqueles tempos, né? Se fosse nos dias de hoje, seria um gospel. Né? Porque agora virou gospel, está tudo bem. Não é? É gospel. Mas é pecado do mesmo jeito. Como diz o pastor Ciro Zibordi, num artigo que nós postamos no portal Escola Dominical, não é? É tudo gospel, pagode gospel, samba gospel, cerveja gospel, ficar gospel, e depois tem o inferno gospel também. Não é? Casamento gospel. Casamento gospel também, tem todas essas coisas. Fala. Eu estive na conta de Sarjeta e a minha esposa foi comprar algumas coisas lá, eu fui com ela. Mas é um mercado persa ali que só está faltando vender droga gospel. Gospel, vai ver. Olha que já vão vender, você não sabe. Mas só ter o papelote lá no gospel, olha, eu não sei se já não tem, viu? Se você usar, vai ver até Jesus. Exatamente. Olha, já deu até o lema aqui já. Então, veja bem, a situação é essa, irmãos. Não é? E o que acontece? Aquele povo, como ele tinha se misturado com os povos, como ele tinha adotado a idolatria, ele teria o resultado da sua ação. Nós vamos falar mais sobre a lei da ceifa, ou a lei da semeadura, na lição sobre Obadias. É o assunto. Mas aqui nós temos em Oséias, não é? Quem lê lá 7 e 7, nós já lemos, né? 7 e 7 já lemos. Agora vamos ler o 10 e 13. E a soberba de Israel testificará. Não, 10 e 13. Lavrastes a impiedade, cegastes a perversidade, e comestes o fruto da mentira, porque confiastes no vosso caminho, na multidão dos vossos valentes. Quem lavra a impiedade, cega a perversidade. E come o fruto da mentira. Então é a lei da ceifa que nós encontramos aí. Não é? Por que Israel seria destruído? Porque ele faltou o conhecimento. Por que faltou o conhecimento? Porque ele rejeitou o conhecimento. Ele rejeitou a Deus. Então seria destruído. Teria o mesmo destino das nações. Eles haviam se esquecido de Deus. 8:14. Porque
Israel se esqueceu do seu Criador, edificou templos, e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, que consumirá os seus palácios. E aí nós dissemos no estudo que nós fizemos algumas características que revelavam a impenitência de Israel. E é certo para nós refletirmos. Será que nós estamos nessa mesma situação? Será que nós estamos rejeitando o conhecimento de Deus? Quais eram algumas características que revelavam a impenitência de Israel? Primeiro, preferir os palácios à observância dos mandamentos. Aqui está escrito, a gente viu em 8:14, se esqueceu do Criador e edificou palácios. Então eles se preferiam as coisas da terra do que as coisas de... Qual é a nossa prioridade, irmãos? Nós estamos buscando as coisas de Deus ou procurando edificar palácios? Palácio é o símbolo do conforto material, da prosperidade material, do luxo. O que nós temos amado? O mundo ou a Deus? Segundo, recusavam-se a se converter, apesar de atraídos e conduzidos por Deus. Deus os chamava ao arrependimento. Deus queria que eles viessem, mas eles se recusavam. Se recusavam a ir. Fugiam da sua paz. Fugiam da presença de Deus. Não é? Lá no capítulo 11, nós não vamos ler por causa do tempo, mas Deus os chama, Deus os atrai, Deus quer que eles venham ao seu encontro, mas eles se recusam a se converter. É a turma aí que diz, não, Deus tem que me engolir, né? Eu digo que é o crente Zagal. Deus tem que me engolir, eu sou desse jeito, Ele me fez assim e tem que me levar para o céu assim. Não é nem assim, nem assado. Tem que ser do jeito de Deus. Pois não? Pois não. Caramuru, eu queria saber se no capítulo 3, versículo 1, quando ele fala amar uma mulher amada de um amigo seu, ali é sentido simbólico ou é sentido literal mesmo? É literal mesmo. Porque ela adulterou, né? Ela largou, Gomer largou e foi voltar à vida de prostituição. Então tinha vários homens, né? Terceiro ponto, preferir uma religiosidade externa a ter comunhão com Deus. Lá no capítulo 8, versículo 13, eu mesmo leio: quanto aos sacrifícios dos meus dons, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não a aceitou. Aqui Oséias fala a mesma situação que nós vamos ver lá no capítulo 1 de Isaías. Nós vamos voltar a falar sobre isso lá no livro de Amós. É a questão de que eles cumpriam os rituais, mas viviam pecando. Então eles preferiam ter uma religiosidade externa, eles ofereciam sacrifícios, mas viviam mentindo, viviam perjurando, viviam matando, viviam se misturando com os povos. Então, uma característica de quem rejeita o conhecimento de Deus é que ele é um religioso externamente, na aparência, exemplar. Era o fariseu, que Jesus disse que era um sepulcro caiado, por fora uma obra de arte, por dentro uma podridão. Será que nós estamos assim? O egoísmo é outra característica de quem rejeita conhecer a Deus, de quem vai ser destruído. Lá em Oséias capítulo 10, na primeira parte do versículo, diz assim: Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo. O egoísmo é outra característica. Não, eu não me importo com o outro. Tem um decalque que muito crente que gosta e coloca atrás do carro, e é um absurdo, né? Deus deu a vida para que cada um cuide dela. Não é? Só que Deus não nos deu a vida para eu cuidar da minha vida. Eu tenho que também amar a mim como ao próximo como a mim mesmo. Tem que lembrar do outro. Porque se Jesus só pensasse nele, nós estávamos perdidos.
Tem outro slogan lançado pelo Romário, cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas, né? Então são características. Mas apesar de toda essa situação, Deus disse que não ia destruir Israel por completo. Quem lê para mim 11:9? Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Deus disse, eu sou fiel. E é o que a gente lê lá em Timóteo. Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar a si. Ele disse que iria fazer de Israel um reino sacerdotal, um povo santo. E Ele vai fazer. É o remanescente de Israel. O remanescente de Israel será salvo, diz Paulo lá escrevendo aos Romanos. Deus não vai destruir o povo. Ele espalhou o povo. O povo está perdido por aí, as 10 tribos. Mas Ele irá juntar com Judá no momento certo. E eles irão tornar a buscar a Deus e Deus os salvará. Porque nas palavras de Deus são sim e amém. Nós não temos essa condição. Mas Deus, Ele é fiel, mas fiel com aquele que for fiel, que se comprometer com Ele. Ele não vai destruir Israel, mas não vai salvar todo mundo só porque é israelita, não. Só aqueles que voltarem e buscarem a Deus. Fale não. Quando Deus promete, Ele não traz jamais, né? Como diz o ditado. Exatamente. Deus é diferente de nós. Último slide. E é com essa mensagem de restauração que termina o livro de Oséias. Não é? Ele diz, converta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Ele diz lá no... é o último. Isso aí. Então, como é que ele termina o livro? Ele diz assim, quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. É por isso que quando aquela pergunta que Moisés falou no início, nós temos isso. Quem vai entender as coisas de Deus? Ninguém tem condição de entender. Por isso que Deus revelou através da vida do profeta e através das mensagens do profeta. E Deus diz, olha, os caminhos do Senhor, eles são retos. Parece que Deus estava doido quando mandou Oséias casar com ela. Não, ele sabia muito bem o que estava fazendo. E Gomer terminou uma mulher honrada a vida dela. É isso. Não é? Os justos andarão nos caminhos do Senhor, mas os transgressores neles cairão. Qual é a nossa situação? Por isso que Jesus, escrevendo lá para a igreja em Esmirna, diz assim, ser fiel até a morte. Até a morte nós sejamos fiéis, porque aí nós andamos nos caminhos do Senhor, que nos levam ao céu. Mas se você transgredir, você cairá. Que Deus nos guarde. Amém. Que eu e você não recusemos este grande amor que Deus mostra. Assim como Oséias se humilhou, Jesus se humilhou para nos salvar. E que eu e você aproveitemos este chamado do amor. Amém? Amém.